com o Edísio Souto, ele que é advogado, já foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral, ali compôs a corte do TRE aqui na Paraíba, é especialista em direito eleitoral e está contando tudo aqui para a gente. Deixei uma pergunta, doutor Edísio, no bloco anterior, afinal de contas, juridicamente falando, o ex-governador Ricardo Coutinho pode ou não ser candidato nas eleições de 2022? Luiz, eu vou responder eminentemente como técnico, sem nenhum interesse em agradar ou desagradar, até porque tenho pelo ex-governador Ricardo Coutinho, de quem fui auxiliar, o maior respeito e o maior carinho. Mas, tecnicamente, hoje, entendo que o doutor Ricardo ele é inelegível. Ele é inelegível. Por quê? Porque o TSE, em um processo, em uma ação de investigação judicial eleitoral, acho que mais de uma, aplicou a doutor Ricardo uma sanção de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Pelo prazo de 8 anos. Isso foi aquela na semana da eleição para prefeito? Isso. Aí, a lei complementar 6490, que é a lei das inelegibilidades, ela diz que se houver abusos, será aplicada a inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, a partir da data do qual o fato se deu, a partir da eleição onde o fato se deu, quando o fato se deu. Então, a eleição foi a eleição de 2014. Foi uma ação proposta pelo doutor Cássio, pela coligação do doutor Cássio, em relação a uma prática havida em 2014. 2014, com 8 anos, e aí tem uma coisa que é absurda. Quer dizer, o julgamento, se eu não me engano, foi em 2020, setembro de 2020. Na minha ótica, o bom senso mandava que fosse setembro de 2020, o julgamento, a partir daquela data. 8 anos para frente. Para frente. Mas a lei é muito clara, são 8 anos a partir, a contar de quando se deu o fato. No caso concreto, 2014. 2014 com 8, 2022. Então, seria, na minha ótica, seria por alguma coisa, 2 anos, 2 dias, 3 dias, ele estaria... Por 2, 3 dias. 2, 3 dias. Agora, para seu público, telespectador, quando o TSE declarou doutor Ricardo inelegível, os advogados do doutor Ricardo ingressaram com um recurso chamado recurso extraordinário. É um recurso que leva as decisões de tribunais inferiores envolvendo matéria constitucional ao Supremo Tribunal Federal. Isso não foi julgado ainda? Não, veja bem, a última informação, a relatora do processo é a ministra Carmen Lúcia, e eu li em algum blog, em alguma coisa, que a ministra Carmen Lúcia teria solicitado informações ao TSE sobre como se deu o julgamento, em que ponto foram atacados. Então, pode ser que o Supremo, examinando essas informações, examinando todo o processo eleitoral, todo o caderno eleitoral, possa dizer, não, efetivamente... E liminarmente pode dar uma liminar para que uma candidatura subjúdice e só depois se resolva? Poder pode. Agora, hoje os juízes estão muito preocupados com a liminar. Os juízes, até pelas repercussões que elas trazem, eles estão tendo muito cuidado de levar o seu entendimento ao colegiado. Então, não acredito, pela minha experiência de advogado, que envolvendo um ex-governador, a figura que Sua Excelência tem de importância no país, ela vá decidir de forma monocrática. Talvez, com as informações, quando ela tiver o voto pronto dentro, ela vai pedir pauta e, obviamente, vai pedir pauta com a maior brevidade possível, de tal sorte a garantir ou não a disputa do doutor Ricardo no processo eleitoral. Mas aí temos que aguardar ainda os próximos capítulos. Doutor Edísio, para a gente fechar, outro debate, outra pendenga jurídica, inclusive judicial, diz respeito ao deputado estadual Bosco Carneiro, em relação à questão da acusação sobre tal fraude na composição de candidatos do gênero masculino e feminino. Existe ali a legislação, impõe ali algum percentual, algum equilíbrio, e há a fala de que houve ali, alguns partidos criaram laranjas, candidaturas de mulheres laranjas para isso. E o deputado está nesse debate aí. O que é que o senhor acha disso? Olha, vou falar com respeito à técnica, à legislação, à norma, mas com a paixão de advogado que tenho pelo caso, já que sou advogado, efetivamente, num processo que tramita no TRE, do deputado João Bosco Carneiro Júnior. A reserva dos sexos, eu entendo que até é sábio. Até para estimular a participação das mulheres, que a gente sabe que as mulheres participam menos da política. Agora, eu não posso punir alguém
eu não posso punir alguém, nem devo punir alguém que não participou de uma fraude. Quem cometeu a fraude, vai lá à justiça e puna. Agora, por exemplo, nesse caso específico, as pessoas apontadas como laranjas, que levaram ao ajuizamento de uma ação que está em tramitação no TRE, nenhuma delas disse, eu conheço o deputado João Bosco Carneiro Júnior. Ou seja, ele, na indicação dessas pessoas, não teve a mínima participação. Então, como é que vem a Justiça Eleitoral e diz, eu caço o deputado João Bosco Carneiro Júnior, ou caço o vereador Cicrano, ou caço o deputado federal Beltrano, porque houve uma fraude, mas que ele não colaborou para essa fraude, porque ele não contribuiu para essa fraude. Nem ele conhece as mulheres, está lá nos autos, nem ele conhece, nem ele indicou ninguém, e elas disseram... Seria outra responsabilização, outro responsável. Aí você poderia punir o partido, e não tem punição melhor para o partido do que deixá-lo sem receber fundo partidário por 4 anos. Quer dizer, a punição eu acho até salutar. Agora, o que acontece, Luiz, é que eu não posso obrigar ninguém a ser candidato. Eu não posso obrigar você a ser candidato. Se você não quer ser candidato, e lá eu tenho que apresentar 30% de vagas de mulheres. Normalmente é 30% do sexo, 70% do... Normalmente é 30% de mulheres. O que não é justo. Eu espero ainda que o próprio TRE reformule esse entendimento e que o próprio Tribunal Superior Eleitoral também reformule esse entendimento. Não é justo. 13 horas e 59 minutos, tempo estouradíssimo, a gente ficaria mais meia hora, viu, doutor Edísio, conversando aqui. Muito obrigado pela aula que o senhor deu aqui de Direito Eleitoral e parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, Luiz. Cumprimento a todos. Me permita, rapidamente, dizer a você, ouvinte, telespectador, eleitor, vote. Você, eleito, em outubro nós vamos ter uma grande arma. E eu dizia brincando, mas falando sério ao mesmo tempo, que a gente tem uma arma, que é o voto, que faz mais estrago do que um fuzil R-15 na mão do bandido. A gente tira um presidente se ele está mal, mantém se ele está bem, a gente tira um governador se não está legal, mantém se ele está, ou seja, tudo isso silenciosamente, na cabine de votação, não preciso fazer carnaval ninguém. Então, é uma arma extraordinária e não deixe de votar. Assine embaixo. Bom, está ficando por aqui, é você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.